Boa noite, presidente. Bom, falar desse projeto é o seguinte, né? Essa casa recebeu hoje um projeto que, apesar de vir embalado com a chancela do interesse público e do desenvolvimento científico, precisa ser analisado com muita atenção, responsabilidade e, acima de tudo, com um olhar voltado para o conjunto da cidade. Porque o que temos diante de nós não é apenas uma atualização normativa. É, na verdade, uma tentativa de reconfigurar partes inteiras do ordenamento urbano de São Paulo e de fazer isso por meio de uma lógica da exceção. O projeto de lei apresentado pelo Executivo propõe alterações na Lei de dezembro de 2024, que criou a área da intervenção urbana do Arco Pinheiros. O foco principal é desmembrar a atual zona de ocupação especial da Universidade de São Paulo, criando duas novas zonas, uma correspondente ao Instituto Butantan e outra ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas. E o objetivo declarado é viabilizar uma expansão vertical do Instituto Butantan, flexibilizando assim regras como o gabarito máximo permitido, que hoje é de 28 metros para até 48 metros. Entre outras mudanças nos parâmetros urbanísticos da região. A justificativa apresentada é direta. O projeto de expansão do Instituto já foi aprovado por órgãos como o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Ele tem um financiamento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, oriundo de instituições como o Ministério da Saúde, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Governo do Estado de São Paulo e também o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O que se pede aqui, portanto, é que o município se curve à lógica da urgência técnica de um projeto já pronto e que mude suas leis para que esse projeto possa seguir adiante. Mas precisamos ter a clareza. Por mais relevante que seja o papel do Instituto Butantan, e não há dúvida de que ele é estratégico para o Brasil, o que está sendo solicitado aqui é uma mudança estrutural nas regras urbanísticas, feita sob medida para atender um único ator institucional. Isso por si só já levanta um alerta gravíssimo, porque o ordenamento urbano de uma metrópole como São Paulo não pode ser regido por ofícios. Ele precisa ser guiado por princípios de justiça territorial, planejamento coletivo e transparência. A forma como esse projeto chega à Câmara revela um caminho equivocado. A proposta não nasce de um processo público amplo e democrático. Ela nasce de uma solicitação direta do Instituto Butantan ao Executivo. Uma solicitação legítima, mas que não pode por si só alterar mapas, gabaritos e coeficientes de aproveitamento urbano. Isso porque as mudanças propostas envolvem justamente áreas estratégicas e ambientalmente sensíveis da cidade, como o entorno do Parque do Estado, a Reserva Biológica do Butantan, áreas de amortecimento da cidade, universitária e outras zonas pressionadas por adensamento e especulação. É importante também frisar aqui que o projeto sequer apresenta os estudos técnicos exigidos pelo artigo que trata da formulação de planos urbanos no Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. Esse artigo é claro ao estabelecer que os planos de intervenção urbana, especialmente em zonas especiais, devem passar por um processo completo de formulação, incluindo um diagnóstico urbano. A análise ambiental, estudo de impacto de vizinhança, etapas formais de participação social, entre outros instrumentos de escuta e planejamento. Nada disso foi cumprido aqui. O que se vê é justamente o contrário. O próprio projeto reconhece que os planos específicos para as zonas ainda serão formulados no futuro. Ou seja, o que se pede é que essa Câmara altere os parâmetros legais antes que o processo de planejamento seja realizado. Isso é uma inversão perigosa da lógica urbana. Muda-se a lei para se adaptar a um projeto pronto, quando o correto seria adaptar o projeto à legislação vigente ou então passar por todo o processo legal e democrático para justificar qualquer mudança. E mais, o projeto não é claro sobre os impactos que essa flexibilização trará ao território. Apenas afirma que a verticalização das edificações ajudaria a preservar mais árvores ao reduzir o perímetro de ocupação. Mas isso é apenas uma afirmação política. Onde estão os dados? Onde está o estudo técnico que comprove que essa economia ambiental? Qual a quantidade exata de árvores que seriam podadas? Que tipo de compensação ambiental está prevista? E quais as consequências para o sistema viário do entorno, para o transporte público, para a infraestrutura urbana? E nada disso foi detalhado. Vale lembrar também que a região do Butantã já é uma das mais pressionadas da cidade. A chegada de novos empreendimentos verticais impacta diretamente no trânsito, na mobilidade, na qualidade do ar, no uso da água, na coleta de lixo, na segurança pública, na drenagem urbana. Ignorar essas variáveis é negligenciar o todo da cidade em nome de uma parte, por mais nobre que possa parecer essa causa. E aqui entra o ponto central do debate. O problema não é o Instituto Butantan. O problema é que essa mudança representa para o planejamento urbano da cidade como um todo. Porque se hoje nós alterarmos
Se hoje nós alterarmos que basta um ofício para alterar os parâmetros urbanísticos, amanhã essa porta estará aberta para qualquer outro grupo com influência ou poder de barganha. Hoje é o Instituto Butantan, amanhã pode ser um shopping, uma incorporadora, um hospital privado, um grupo empresarial. E pouco a pouco, aquilo que o plano diretor buscou consolidar como regra, vira uma sucessão de exceções legitimadas pela lei. Esse projeto também desafia a própria ideia de planejamento democrático, porque o plano de intervenção do Arco de Pinheiros foi debatido em audiências públicas e passou por contribuições da sociedade civil, que buscou equilibrar os interesses econômicos com as diretrizes da justiça social, habitação popular e sustentabilidade ambiental. Alterar essa lógica de forma localizada e fragmentada compromete toda a coerência do território e ameaça a integridade do processo. É fundamental que lembremos aqui que o urbanismo é uma construção coletiva. Ele não pode ser feito por pedaços. Ele precisa de visão integrada e precisa, acima de tudo, de coerência. A cada vez que essa Câmara aprova uma exceção fora dos parâmetros legais, ela envia uma mensagem muito clara para a cidade, que o planejamento pode ser ignorado quando o interesse é poderoso. E isso é devastador para a confiança da população no poder público, sobretudo para o trabalho dessa casa. O que deveríamos estar discutindo, se houvesse uma boa-fé institucional, seria a abertura de um novo processo de plano de intervenção, com escuta da população do Butantan, com audiências públicas de verdade e com estudo de impacto ambiental, com análise de viabilidade urbana, com contrapartidas claras e só depois disso, com o amadurecimento do debate, a eventual alteração da lei. Mas o que o Executivo faz é atropelar esse processo e pede a essa Câmara que legitime o atalho. Senhoras e senhores vereadores, não se enganem. Votar nesse projeto como ele está é mais do que votar em uma mudança urbanística. É validar um modelo de cidade que concentra decisões nas mãos de poucos, que flexibiliza a lei para os fortes e que ignora a participação de quem mais será afetado por essas mudanças: a população do entorno, as comunidades vizinhas e os usuários da cidade. Por isso, essa Câmara tem uma responsabilidade enorme nas suas mãos. Rejeitar esse projeto ou pelo menos suspender a sua tramitação até que se cumpra o que determina o plano diretor não é uma afronta ao Instituto Butantan. Muito pelo contrário, é um gesto de compromisso com a cidade como um todo. É defender que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse setorial, mesmo quando ele vem vestido de causa nobre. Nós, do PSOL, defendemos a ciência, defendemos o Instituto Butantan, mas também defendemos uma cidade que se constrói com base no planejamento, na escuta e na justiça. E essa cidade não pode ser feita com exceções à revelia dos interesses do prefeito e dos seus aliados. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Amanda.